ainda tem um outro elemento nessa história, professor, que é a ação que o Trump está movendo contra o The New York Times. O The New York Times publicou alguns artigos que mostram basicamente, que dizem basicamente que o Trump faliu, né? Ele usou todo o dinheiro do pai, algo sobre a história dele, que ele não começou do zero, tirando méritos do Trump como empresário, basicamente, algo que, obviamente, o desagradou. Aí a resposta do Trump dizendo que ele está entrando com uma ação contra o The New York Times, em que ele classifica tudo como fake news. Né? É uma ação gigantesca, na verdade, ele tem usado com frequência essa estratégia de processar grandes veículos dos Estados Unidos, de usar todo o seu peso ali para processar empresas de comunicação dos Estados Unidos, e houve uma resposta do The New York Times que diz basicamente o seguinte: eles dizem que essa ação não tem mérito, que há uma falta de legalidade no que está pedindo o Donald Trump. Esse tipo de instrumento, segundo o jornal, age para desencorajar a reportagem independente, e diz que o New York Times não vai se intimidar diante de tais táticas e que vai continuar fazendo reportagem de assuntos que têm interesse jornalístico e diz inclusive que é protegido, que há uma proteção aí pela própria Constituição dos Estados Unidos. Qual é o perigo disso, professor? Porque qualquer pessoa, obviamente, tem o direito de processar alguém caso a- processar se eu disser aqui alguma besteira, algo que seja uma calúnia ou uma difamação como alguém, obviamente eu estou sujeito a uma ação na justiça, seja do Brasil, seja aqui do Reino Unido ou de qualquer lugar. É, o Donald Trump está agindo dentro do direito que ele tem de questionar legalmente essas reportagens, essas afirmações que fazem os jornalistas dos Estados Unidos, ou ele está usando essa tática para, de fato, como diz o do New York Times, para intimidar a imprensa do país? Sérgio, uma coisa que a gente não pode nunca esquecer é que a política ela tem uma lógica um pouco diferente de outros campos das relações pessoais. O grande pensador alemão Max Weber, ele tem um texto em que ele fala justamente sobre isso, sobre qual seria a ética da política. E o argumento dele é que a ética que rege as nossas relações pessoais muitas vezes não é a mesma ética que rege a política. Então, para responder a tua pergunta, sim, o Donald Trump ele tem o direito jurídico de processar quem ele quiser por absolutamente qualquer tema. É exatamente como tu colocaste. Num país livre, num país em que vige o Estado Democrático de Direito, todo mundo pode ser processado por absolutamente qualquer tema. A grande questão é que esse direito jurídico não implica que, do ponto de vista político, essa ação seja minimamente aceitável, porque a gente sabe que o objetivo é esse. O objetivo é frear, é caçar essas vozes, é limitar a possibilidade de que haja matérias que, de alguma forma, não estejam de acordo com o Donald Trump. Aquele trechinho dessa coletiva do Donald Trump que tu colocaste mais cedo, é muito claro. Quando um repórter faz uma pergunta um pouquinho mais dura, ele diz que isso pode prejudicar as relações dos Estados Unidos com a Austrália. Então vejam que ele está colocando um repórter que faz uma pergunta simples, não tem nenhuma ilação, foi só uma pergunta, como se alguém que pudesse prejudicar as relações entre a grande potência do mundo com um país inteiro. Imagina se fosse tu lá fazendo uma pergunta um pouquinho mais dura para o Donald Trump e ele dissesse que isso estava colocando em risco as relações dos Estados Unidos com o Brasil. Tu provavelmente receberia ameaças de vários brasileiros diante de um cenário como esse. Né? Então, em que pese seja direito do Donald Trump recorrer a esse tipo de expediente jurídico, a gente sabe que é sim uma tentativa de calar essas vozes e de impedir que haja dissonância de opiniões, que haja liberdade de expressão nos Estados Unidos.